Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o professor Wendel, de língua portuguesa, da turma do 7º B da Escola Teófilo Elias. Bom, estou fazendo esse vídeo para esclarecer a vocês sobre como se realiza essa primeira atividade que eu enviei para vocês, ou primeira tarefa, tudo bem? É uma tarefa bem simples porque o tema é construção ou escrita de um gênero textual que se chama notícia. Notícia era um dos últimos temas, ou um dos últimos assuntos que nós estávamos vendo na turma de língua portuguesa do 7º B. Então, os alunos podem se recordar um pouco, porque eu já falei, já expliquei, e nós tratamos um pouco dentro disso aí, tá? Então, o próprio texto aqui, ele já está explicando como é que faz a atividade. Mas vamos lá, vamos fazer a leitura. Escreva um roteiro considerando as seguintes perguntas, sendo as mesmas da página 13 e 14 da apostila. Quais são as perguntas? São essas aqui embaixo. O que é o fato noticiado. Onde, o local em que ocorreu o fato. Quando, data do ocorrido. Envolvidos no fato, quem são os envolvidos. Como aconteceu esse fato, né? Ou seja, o detalhamento do fato. E informações adicionais. O que considerar importante para complementar a notícia. Aí, logo abaixo, eu dei um exemplo de roteiro. Aqui vai o exemplo. O que? Do que eu vou falar? O que você vai falar? Vou falar sobre o reencontro de dois irmãos, como exemplo. Onde? Ou seja, onde aconteceu esse fato? Em Florínia, São Paulo. Eu estou inventando essa história, mas poderia ser verdadeira, tá? Quando? Ano de 2010. Envolvidos no fato, quem são? Dois irmãos, pai e mãe. Nesse caso, dentro da notícia, tá bom? Como? Esse reencontro aconteceu porque esses dois irmãos estavam separados há 10 anos. Ok. Informações adicionais. Dois irmãos estavam separados há 10 anos por causa da separação de seus pais, sendo que a mãe levou um filho e o pai levou o outro para morar em lugares diferentes da cidade de Florínia, São Paulo. Isso impossibilitou que eles se conhecessem porque, além da distância, os pais estavam brigados e decidiram ignorar um filho um do outro. Ok? Aqui, logo abaixo, eu dei um exemplo de notícia. Eu criei a notícia. Então, aqui em cima, eu criei o roteiro. O que, onde, quando, envolvidos no fato e como. Tá? E aqui embaixo, e informações adicionais, né? Claro. E aqui embaixo, eu criei a notícia mesmo, até aqui no final. Então, exemplo de notícia. O reencontro de dois irmãos. Caso emocionante. Isso aqui é o título, é o nome da notícia, né? É tipo a manchete, né? É o primeiro nome e a partir disso a gente vai ver as informações abaixo. Na cidade de Florínia, São Paulo, imaginem que eu sou um jornalista, eu estou passando essa informação no jornal da Record. Então fica assim mais ou menos. Na cidade de Florínia, São Paulo, houve um reencontro emocionante de dois irmãos que não se viam há 10 anos. Na verdade, eles não sabiam que eram irmãos, mesmo morando longe na mesma cidade. Os nomes dos irmãos são Pedro e João, e os dois têm 15 anos. Eles têm a mesma idade e são gêmeos. Pedro mora com seu pai e João mora com a sua mãe, sendo dois pais solteiros. Num domingo, dia 10 do mês 10 de 2010, os dois participavam do show de uma banda de rock chamada Capital Inicial. Com isso, acabaram começando a observar um ao outro por causa da grande semelhança de aparência. Logo, aproximaram-se e começaram a conversar sobre o show e se perguntaram sobre a grande semelhança na aparência. Ao irem embora do show, o pai de Pedro e a mãe de João, que na verdade já haviam sido um casal, mas estavam divorciados, se reencontraram e observavam os irmãos conversando como se fossem amigos. Aqui eu vou dar uma corrigida, tá? Observavam, não observassem.
Tá bom? Depois disso, o pai de Pedro e a mãe de João começam a conversar em grupo com os filhos. Numa conversa entre 4 pessoas, todos emocionados, falam sobre o passado e declarando aos filhos que eles eram irmãos na verdade, e que os pais haviam se arrependido e tiveram um choque de realidade ao observarem a cena de amizade entre os 2 irmãos. Essa é a notícia. Ponto final. Isso tem muita semelhança, isso parece muito com notícia, e propriamente isso é uma notícia na verdade. Então, a gente imagina isso, né, um jornalista falando isso, e depois tem uma reportagem por trás, tem uma imagem, um conjunto de imagens, que aparece os 2 irmãos juntos, os pais depois, aí depois tem declarações dos pais, mas basicamente isso aqui é uma notícia, tá bom? Então é bem simples. Inclusive, a gente já chegou a fazer o roteiro e criar uma notícia. Alguns alunos, se eu não me engano, alguns alunos não conseguiram, mas outros sim. Então, alguns alunos já têm no caderno, já aprenderam como fazer, outros ainda estão em aprendizagem. Mas, enfim, por causa desse período imprevisível, né, caótico, problemático, eu não consegui acompanhar muito bem os alunos, porque faltaram, por vários motivos, né? Mas aqui, não entendi muito bem, professor, como é que faz a notícia, o que que é? Se não entendeu muito bem a partir das minhas explicações, pode também consultar esses vídeos aqui, ó. Esse link aqui e esse link aqui. Esses 2 links falam sobre como estruturar, como fazer uma notícia. Tá bom? E vão ajudar vocês para fazer essa atividade, ou essa tarefa, tá? Como é que eu faço, professor, como é que eu faço para fazer? Aqui, o nome completo do aluno. Então, por exemplo, Wendro Elias dos Santos Gomes. É obrigatório, tá, pessoal? Tem que colocar o nome completo para identificar, para eu saber quem está me enviando a atividade. Escreva o seu roteiro de notícia. Então, por exemplo, eu copio isso aqui. Ó. Posso colar aqui. Lógico, eu vou tirar essas informações da frente. Tiro essas informações porque senão eu estaria copiando a própria notícia de exemplo que eu criei para vocês. Eu quero que vocês inventem uma notícia, né? Então, pessoal, como vocês podem fazer? Aqui eu dei um exemplo de roteiro de notícia. O que? Sobre o que você está falando? Do que? O primeiro encontro de João, de Joana e João. Onde aconteceu esse encontro? Esse primeiro encontro? Em São Paulo. Quando? Na data de 2005. Quem são os envolvidos no fato? Joana, João e suas famílias, ou seja, a família de Joana e a família de João. Como aconteceu esse fato? Joana e João se conheceram no aniversário, quando se apaixonaram e ficaram bons amigos, além do excelente casal. Bom, informações adicionais. Joana sempre sonhou com um relacionamento sério, embora não procurasse relacionamentos, pela sua timidez. João sempre teve esse mesmo ponto de vista de Joana, o que coincidiu seus pensamentos e facilitou que se gostassem. Muito bem. Agora eu vou escrever aqui embaixo a própria notícia, tá? Escreva essa notícia de maneira clara e organizada, a partir do roteiro, com no mínimo 10 linhas. Então, vou colocar aqui. Por exemplo, em 2005, quando... 2005, eu posso começar assim, em 2005, Joana e João, né? Ou seja, Joana e João são envolvidos no fato, né? Realizam um primeiro encontro em São Paulo. São Paulo, essa informação vem de onde? No aniversário de um amigo em comum. Ok. Esse aniversário aconteceu porque a família de cada um foi convidada para participar dessa festa. Veja, família de cada um. Então, ou seja, suas famílias, famílias de Joana e de João. Certo? Então, são envolvidos no fato também. Joana observava o João durante a festa, enquanto João fazia o mesmo a Joana, porque começaram a se gostar, cada um admirando a beleza do outro.
Eles sempre tiveram esperanças de que conhecesse uma pessoa para amar, embora fossem tímidos. E aí vocês podem continuar a história, tá? Pode ser uma história parecida com a que eu fiz aqui? Pode. Pode ser um pouco diferente? Também. Então fiquem a critério de vocês, tá? Então aqui em cima eu dei um exemplo. Aqui nesse vídeo eu criei outro exemplo de roteiro e de notícia, né? E outro exemplo de notícia propriamente, tá bom? Aí depois vocês cliquem em enviar, por exemplo. Então, no mínimo de 10 linhas. Acho que vocês são bem capazes, inclusive a gente fez na sala de aula essa atividade, tá? Pelo menos a gente estava realizando, né? Alguns terminaram, outros não me lembro quem exatamente, mas era o que a gente estava tratando, né? Nas últimas aulas pessoalmente, tá bom, pessoal? Então, a explicação é essa. Boa tarefa para vocês. Até mais.